Escorpião é o universo do mundo profundo. Para quem gosta da mitologia, é o mundo de Hades e de Perséfone, que foi muito colocado de uma forma negativa para que não se aprofundasse mesmo, né? Então se determinou que o inferno é no fundo da terra, né? E que esses deuses são deuses dos infernos. Só que não é isso. A gente precisa, na verdade, da energia de todas as deusas para a nossa completude. Então, falando em termos da mitologia, né? A gente precisa de uma parte de Ereskkigal, né, na mitologia nórdica, ou de Perséfone, na mitologia grego-romana. A gente precisa aprofundar. Porque se a gente não aprofunda, a gente também não põe para fora o melhor de nós. E dentro da mitologia, quando Perséfone sobe das profundezas, sua mãe Demétria fica tão feliz que os campos começam a florir. E é assim que acontece. A mitologia fala de forma simbólica das nossas questões humanas. Então a gente, dentro da mitologia, Corê é a menininha inocente que é capturada por Hades e vira Perséfone. Então, em vários momentos da vida, a gente às vezes está meio anestesiada lá na Corê. E aí a gente é capturado. A gente é capturado lá para as profundezas, para olhar o que tem aqui. E o que a gente resgata quando a gente faz um trabalho de mais introspecção, de silenciar, de ir para dentro. O que é que a gente resgata? Além da nossa luz, né? Porque a nossa luz, como o inconsciente, para Jung, não é onde está só as nossas questões reprimidas. Nossa luz está lá também. Quanta luz tem reprimida? Então, além da nossa luz que a gente resgata nesse mergulho profundo, a gente resgata também o nosso poder. O nosso poder. Se a gente não tem uma relação íntima com a gente mesmo, de silenciar, de olhar para dentro, de se ver, onde fica o nosso poder? Ele fica entregue para os outros, para as situações. E aí as pessoas e as situações passam a guiar a nossa vida. Desde as relações mais codependentes até as questões mais superficiais da vida. A previsão do tempo determinou o meu dia de hoje. Será que a previsão do tempo precisa determinar? Então são só exemplos. E aí imagina tanto de coisa que acontece, que está acontecendo, que acontece no inconsciente coletivo. O quanto, se a gente estiver fora desse eu, o poder, né? O poder de ancorar em si mesmo, se a gente está fora desse lugar de ancoramento, o quanto a gente não fica refém, o quanto a gente não fica refém do externo. Então esse mergulho profundo, a gente é chamado para ir. Então eu falei tudo isso porque eu estava falando da constelação de Escorpião. Então, constelação de Escorpião, vamos aproveitar esse restinho final para silenciar. Para silenciar. Só isso. Só tudo isso. E por que tanta gente foge de silenciar? Porque não quer ver, né? Obviamente. Só que por medo da nossa sombra, a gente também não resgata a nossa luz. Então, esse é um processo. É um processo. Então, constelação de Escorpião, vamos mergulhar mais um pouquinho. E a pessoa também não mergulha porque vai ver o que ficou, porque
Escorpião é uma água profunda, né? Então, o que tem lá na água profunda? Na água profunda tem também as más águas, as águas que não foram tão boas. Então, águas más, que a gente chama de mágoas, elas estão lá também. Mas elas precisam ser vistas. Elas precisam ser vistas e serem reinterpretadas. Porque as mágoas, o que nos feriu, não foram exatamente fatos que aconteceram, mas como nós enxergamos os fatos que aconteceram. Então, quando a gente... Porque nós somos muito subjetivos, né? Nós somos muito subjetivos. Nós somos mais subjetivos que objetivos, né? O ser humano é muito emocional. Ou então ele vai para uma defesa racional, que aí não é objetividade, é uma defesa, é outra história, tá? Então, subjetividade é uma coisa, e fugir da subjetividade é uma racionalidade. Então, como somos subjetivos, os fatos que acontecem, eles têm uma interpretação de acordo com a história aqui de dentro. E muitas vezes, essas interpretações não são verdadeiras. Não são verdadeiras porque elas estão partindo de outras histórias que já aconteceram. Então, a gente enxergar os fatos com objetividade não é racionalidade, tá? Com objetividade é muito curador. Você enxergar fatos que aconteceram a partir de um outro lugar do seu campo multidimensional, você vai dissolver grande parte de ressentimentos e mágoas. Então, é assim, uma coisa são os fatos e outra coisa é a interpretação dos fatos. E você sabe que a última semana eu dei aula da Felicidade Genuína, no curso de transpessoal, Felicidade Genuína. E sabe que dentro das pesquisas sobre felicidade genuína, um dos itens que as pessoas felizes possuem é objetividade. Capacidade de serem objetivos. Olha só que interessante, né? Não ficar atolado num ensimesmamento, né? E enxergar também os fatos.